Agora, 11 horas mais 12 minutos, Oswaldo. A gente vai falar de comportamento corporativo em trabalho temporário. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem diferença entre o comportamento ideal, digamos assim, quando o trabalho é temporário ou quando o trabalho você já foi, você já foi contratado, já passaram-se aí os 90 dias de experiência? Vamos lá. Não deveria ter, mas tem. Não deveria ter. A tendência da curva de trabalho, quando a pessoa é contratada de imediato, faz uma seleção e tal, ela entra com muito gás e vai, aí a curva de crescimento desse trabalho, às vezes, do comprometimento é maior, e aos poucos ele vai caindo. Não é com todo mundo, mas isso acontece, né? O trabalho temporário, normalmente, veja bem, a maioria das pessoas enxerga apenas dizendo, é temporário, daqui a um mês, daqui a 2 meses eu estou fora daqui e eu vou fazer o meu aqui e depois está tudo certo, que eu acho que é um equívoco. Até porque, vou te falar da minha experiência, né? Os meios, as áreas, os segmentos de trabalho são próximos e as pessoas conversam e indicam ou rejeitam ou dizem não é bacana, a tal pessoa não tem um comportamento tão adequado assim, né? É verdade. Eu gosto muito de exemplificar com o seguinte, quase todos os grandes atores, os grandes artistas começaram com uma ponta na novela, num especial, numa série. Um caso emblemático é o do Seu Jorge, né? Seu Jorge, não sei se você sabe, ele vivia, se não me falha a memória, foi Nego do Borel, Xande de Pilares, exatamente, Xande de Pilares cantando num boteco no Rio de Janeiro, e aquele menino sentado com fome ali, ele pediu, deixa eu cantar um pouquinho. Resumindo, quando ele deu a oportunidade a Seu Jorge, quando ele ouviu o Seu Jorge, que o povo ouviu, ele sentou num banco, Xande sentou e deixou ele cantar a noite toda. Então, às vezes, é uma oportunidade que você vira a chave para o resto da sua vida. Você sabe que, assim, eu tenho uma experiência, claro que não chega aos pés, né, da experiência de Seu Jorge, mas eu comecei como folguista. Então, eu era uma locutora que cobria folga das pessoas, né? Eu trabalhava a qualquer hora durante a semana. Então, na segunda eu trabalhava de manhã, na terça de tarde, na quinta de noite, no final de semana, em tais horários. E isso aconteceu durante 6 meses. Até que, depois de 6 meses, eu assumi o melhor horário, o horário mais nobre da rádio. Na época, era uma rádio de música e notícia, que era o horário de manhã cedo, né? Então, a gente sempre tem que começar, de alguma forma e por algum caminho, né? Exatamente. E aí já vai a primeira dica. Encare o trabalho temporário como uma grande oportunidade que você tem de mostrar quem você é profissionalmente e pessoalmente. Hoje em dia é muito importante, e ainda bem, né? Que é muito importante você mostrar o lado profissional, técnico, mas o comportamental também dentro da organização, que as organizações estão muito carentes disso. Muita gente faz isso apenas porque é moda, e acha que é moda, e não é moda, amigo. Tratar as pessoas bem, comportamento de sororidade, por exemplo, não é moda, isso veio para ficar. Né? Isso nunca deveria ter saído do escopo ético, né? Do comportamento humano. Eu me lembro, por exemplo, você citou um fato aí da sua vida, né? Eu me lembro que lá em 1900 bolinha, que eu tinha, isso devia ser no século XVIII, eu fui fazer minha primeira palestra, eu sou de Recife, eu morava lá, tinha, sabe quantas pessoas? Um evento de marketing, eu tinha 23 anos, 24, eu fui fazer minha primeira palestra. Eu sempre gostei de falar muito, né? Desde pequeno. Eu fui fazer minha primeira palestra. Aí eu digo o seguinte, sabe quantas pessoas tinham no auditório? Um auditório para 150 pessoas? Uma pessoa. Não. A pessoa assistiu minha palestra toda, de 50 minutos, me aplaudiu de pé. Quando terminou, eu fui agradecer a ele, eu sempre falo, fui agradecer, desci lá, né, no púlpitozinho, fui agradeci a ele. Ele disse, não, você falou muito bem, ele é bem mais velho do que eu. Aí eu disse assim, você trabalha com o quê? Ele disse, não, eu sou o próximo palestrante. Então, assim,
Se eu desisto aí, se eu paro aí, né? Aí depois tinham 4 pessoas, depois 5, depois aí eu comecei a dar, hoje eu dou palestra aí para mais de 10 pessoas. E a gente precisa acreditar, né? Eu vou aproveitar, a gente vai para o intervalo e a gente volta falando de emprego temporário, mas eu queria trocar uma coisa com você que eu soube essa semana. E tem algumas posturas que eu considero preconceituosas, que me movem, me mobilizam muito, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela estava contando uma coisa que ela ouviu em sala de aula. Ela faz um curso na área de saúde e teve um professor, Oswaldo, que entrou na sala e fez assim, poxa, eu fui num camarote durante o carnaval e eu vi um ex-aluno desse curso, sei lá, enfermagem, físio, odonto, enfim, atuando como segurança. Que absurdo, olha o tipo de profissional que a gente está formando. Eu vou te dizer, né? Talvez por isso foi o que eu disse a ela, ainda bem que eu não faço curso na sua área, porque ele teria comprado uma briga enorme comigo. Porque eu encaro de uma forma diferente. Eu sei que eu fui muito privilegiada, né? Eu venho de uma classe média alta de São Paulo, então papai pagou tudo mesmo para mim. Eu tive esse privilégio. Mas eu sei que tem pessoas que não vivem assim. Sem dúvida. E que muitas vezes, conheço inclusive fisioterapeuta que trabalha como segurança, uma menina inclusive, né, amiga do meu marido, colega do meu marido, que a pessoa, quando começa no mercado, nem sempre ela consegue se sustentar com aquele dinheirinho. Sim. Aquela uma pessoa da palestra, né? Ela precisa manter a vida e ela nem sempre consegue. Então, ela procura outros bicos, outras possibilidades para poder, inclusive, manter aquele sonho dela vivo. Perfeito. E caminhar, não é isso. Eu estou errada. De forma nenhuma. Eu fiquei com vontade de bater nesse professor. Falar, ó, um professor ensinando a vida errado. Não, eu trabalho com docência há 15 anos, senhor. Eu ensinei, comecei ensinando na graduação, depois passei para pós e MBA. E hoje, por uma questão de escolha mesmo, eu gosto muito de trabalhar com uma docência de MBA. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sei o que houve com um colega. Eu penso da seguinte forma: basta você ir nos anais da história, por exemplo, grandes atores, grandes atrizes, grandes empresários, eles começaram lavando prato em lanchonetes, eu não vou dizer o nome, mas em lanchonetes. Eles começaram lavando carro em lavadoras de carro, eles começaram entregando jornal, e não há demérito nisso. Não há nenhum demérito. Às vezes uma profissão, né? Não, assim, eu digo o seguinte, olha, quando você tem seriedade, caráter e responsabilidade naquilo que você entrega, não interessa se você varre o chão de uma empresa ou se você decide os rumos como presidente dessa empresa. Pode parecer, é balela. Não é balela. Não é balela. Por exemplo, eu dou o fato que quando eu chego aqui na Rádio Sociedade, eu me sinto absolutamente confortável como eu chego aqui. Desde a hora que eu sou recebido na portaria até a hora que eu chego aqui para conversar com você. Todo mundo passa a dar bom dia, a menina me traz com muito carinho. Ela pergunta às vezes, já faz tempo que não vem aqui, eu digo, pois é, né? Então, assim, há um relacionamento. Isso demonstra que todo mundo ama o que faz. Quando você ama o que você faz, independente da profissão que você atua, você tendo uma profissão de base, como diz a ela fez um curso de saúde, mas ainda não conseguiu se colocar, pô. E qual o problema dela fazer bolo para entregar? Qual o problema dela fazer artesanato? E, às vezes, uma coisa muito interessante, você, dentro do curso, descobre que aquilo não era para você. Você faz o curso, quando você sai, fala, isso aqui não é para mim, não. Eu me meti aqui achando que era uma coisa... E meu perfil é outro, meu talento é outro. Não, e uma cabeça curta, né, Oswaldo? Porque eu fico pensando assim, primeiro, esse indivíduo que é professor, ele não chegou para conversar com ex-aluno, porque eu iria chegar e falar, oi, aí, tudo bom? Hoje. E aí, tá trabalhando aqui e tal? Porque eu ia querer saber por que ele estava ali, né? Ele pode estar ali, vamos pensar bem grande, ele pode estar ali fazendo um laboratório, porque ele quer abrir uma clínica de fisioterapia voltada para quem trabalha na área de segurança. Quem sabe? Ninguém sabe. Empreendedor. Eu não sei. Empreendedor. Não pode ser? Sim, claro. Ou ele pode estar ali por falta de oportunidade. Também. E por que esse professor não foi ali, já que ele quis falar que era um ex-aluno?
Dá oportunidade para esse rapaz. Eu tenho um exemplo muito bom para você, meu também. Eu não vou dizer o nome da empresa, Sim. mas é uma considerada hoje a maior empresa de petróleo do mundo, que eu trabalhei nela. Fiz um concurso, passei em primeiro lugar, entrei na empresa. Quando eu entrei na empresa, era o 6º cargo da empresa. Presidente, vice-presidente é o 6º, ou seja, um cargo de importância na época. Sim. A primeira coisa que fizeram comigo foi me dar um macacão, uma flanela, um boné, luva, me botaram no maior posto da época de Recife, dessa bandeira, e disseram, você vai passar um mês aqui entendendo o que é atender um cliente para abastecer um carro, trocar óleo. O que é o negócio ali no chão. Isso, e outra coisa, um detalhe extremamente importante, você não pode dizer aos amigos que chegam aqui que você não é frentista. Você não vai dizer isso. Então o pessoal entregar quando fala, bom dia, que o cara olha e fala, Oswaldo, tá fazendo o que aqui, rapaz? Eu falei, trabalhando. Então hoje isso mudou muito, inclusive o olhar para profissionais desse tipo, graças a Deus, né? Mas é assim que a vida funciona. É a vida de quem é sério, comprometido, honesto e busca uma oportunidade, às vezes, dentro de uma organização com um trabalho temporário, que pode ser o grande passo da vida dele. Gente, que linda, por sinal, eu tô vendo sua foto maravilhosa, você, Alice, que linda. Ela diz, sou fisioterapeuta há 10 anos, esse assunto é perfeito. Infelizmente, ainda tenho que me virar de outras formas, porque nem sempre a profissão sustenta eu que não faça os meus corres. E aí eu disse a ela, é isso, e com seus corres você vai realizar os seus sonhos. Quantos advogados, quantos arquitetos, engenheiros, Oswaldo, eu já peguei dirigindo Uber, por exemplo, em São Paulo. Assim, muita gente, muita gente. E dirige Uber para poder comprar o carro que sonha, para ajudar a pagar a casa própria, porque está ali ainda começando na carreira, crescendo na carreira e quer se desenvolver. Agora, Oswaldo, uma outra coisa que às vezes a gente vê, né? Por exemplo, a gente está num período ainda pós-carnaval, em que tem muita gente ficando doente. Como é que é essa coisa da pessoa que todo dia tem um problema no trabalho? Um dia o sapato está doendo, outro dia foi o carro que quebrou, no dia seguinte o ônibus quebrou, aí teve um assalto, aí todo dia chega atrás, todo dia eu estou exagerando, né? Porque todo Mas dia também não dá, mas quase todo dia. O plano de saúde dele incha, rapaz, porque ele todo dia tem um problema. E aí? Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não gostem. Eu acho que quem quer trabalhar, não inventa doença, não cria doença. Porque é muito comum você entrar, como eu falei no início, você entrar numa empresa e de repente se acomodar e agora é o pé doendo, é o nariz que está escorrendo, é a dor de cabeça e tal. Mas a pessoa, eu digo que tem memória curta. Tem memória curta. Quanto tempo você passou desempregado, amigo? Quanto tempo você passou em casa contando moeda para comprar um ovo? Quanto tempo sua família está sofrendo? E você vai para o trabalho e usa daquele expediente para não trabalhar? É uma honra num país com a taxa de desemprego, de analfabetismo que nós temos no Brasil, falta de tudo, de preparação, de escola, é inacreditável. Eu vou falar em número aqui, senão a gente vai se deprimir, mas é inacreditável. E você pega uma pessoa dessa, você não senta com ela e fala, meu amigo, presta atenção no serviço. Concorreram 500 a essa vaga. Então, eu entendo que essa pessoa tem que ser conduzida pelo líder e pelo RH da empresa a ser muito clara com ela. Não existe nada melhor do que você ser claro com o seu funcionário. Você está adoecendo todo mês aqui, vamos fazer um exame geral em você aqui, para ver se você está com algum problema mais sério. Né? Então eu acho que a coisa tem que ser encarada de frente, sabe, Silvio? E conversada com a pessoa. Toda semana está doente, de 15 dias está doente, aí bota um atestado aqui, um atestado ali, aí começa o problema, entendeu? Que dica que você dá para quem está procurando emprego temporário agora, por causa de Páscoa, né? Todo ano a gente tem vários períodos em que surgem essas oportunidades, né? Eu diria assim, tem algumas dicas. A primeira é encare o trabalho temporário como uma grande oportunidade de mostrar quem você é. Entenda a empresa que você vai trabalhar. Seja companheiro, seja parceiro.
faça aqueles 10 ou 15% a mais do que a maioria das pessoas não faz. A maioria diz, vou fazer o meu aqui e paro. Faça. Demonstre seu interesse pela organização. Respeite seus colegas mais antigos dentro da empresa. Seja lembrado de forma positiva e não negativa. Dê feedback, peça feedback às pessoas que estão em torno de você. Isso com 1 semana, com 15 dias. Me diga uma coisa, eu estou indo bem, eu nunca trabalhei. Colega, chefe, líder, colega, parceiro, gente de outra área, mas que você tem ligação, sabe? Então, seja aquela pessoa que quando termina o expediente, que você vai para casa, as pessoas viram e dizem, rapaz, cadê Sil? Cadê Oswaldo? Cadê fulano? Já foi para casa? Rapaz, gostei dessa pessoa. Quem lhe mantém no emprego não é só a competência técnica. Quem lhe mantém no emprego é, além da competência técnica, a competência comportamental. Como você trata os outros. Conheça o fit cultural da tua empresa. Conheça. Se a empresa não permite, por exemplo, determinadas situações culturais, não faça. Se a empresa não quer que fale sobre política, não fale. Se a empresa não quer que fale sobre religião, não fale. E se a empresa permitir, primeiro ouça. Então, essas são as dicas iniciais, né, que a gente... E, para finalizar, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque às vezes eu ouço isso assim, em alguns ambientes, e eu tenho uma opinião muito, né? Você já sabe que eu tenho opinião forte sobre vários assuntos. Às vezes, a pessoa é contratada para ganhar 5 qualquer coisa. 5 dinheiros. 5 dinheiros. E ela acha que não é muito, mas ela vai pelo encantamento. E aí, depois de 1 mês, essa pessoa está trabalhando. E aí ela fica assim, mas 5 é pouco? 5 é pouco para fazer o que eu faço. O que você fala desse comportamento? E como é que essa pessoa pode melhorar esse comportamento? Se você achar que não é um comportamento tão adequado. Eu entendo que não é adequado. Muito bom seu exemplo, excelente exemplo. Primeira coisa que eu digo é, veja antes. Ninguém lhe obrigou a ir para aquele emprego. Ninguém lhe obrigou a casar. Ninguém lhe obrigou a fazer nada. Se você acha que 5 é pouco, não vá. Procure um de 7. Pense antes, né? Não é adulto, é o que eu penso. Eu digo, minha gente, pense é uma antes, vergonha. Pense antes. Então, assim, mas, eu vou porque eu estou precisando e tal. Então, olhe para dentro de você. Se você foi porque está precisando, trabalhe da forma correta. E honre sua necessidade anterior, claro, né? E chegar o momento de você vai dizer, olha, realmente... eu estou ganhando 5, mas a função é para 8 e eu mereço 10. Eu vou conversar com o meu líder, eu vou procurar outro lugar para ficar, porque eu vou dar a vaga para quem está precisando. E aí vai. Porque eu digo o seguinte, segurar emprego, só existe uma forma de você segurar emprego. Sendo competente, entregando aquilo pelo que você foi contratado. Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber, vão lhe escantear e você vai sair. Ou agora ou daqui a 1 mês, mas você vai sair da empresa. Gente, eu vou agradecer super aqui o Oswaldo Matos. Ele é consultor, é mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Meu namorado estava aqui falando, tô ouvindo, pô, que cara massa, né? Massa, né? Boas ordens. Jean Carlos. Oswaldo Matos, essa figura aqui que falou pra gente sobre comportamento corporativo, que é tão importante, né, a gente saber, pra gente não se perder mesmo no ambiente de trabalho. Obrigada, viu, Oswaldo? Bom dia pra você. Obrigado a vocês todos, a produção, a rádio, a você principalmente, viu? E eu estarei sempre às ordens da Rádio Sociedade. Venha mais vezes, viu? Vou pedir para te convidar mais vezes, porque eu realmente... acredito que esse seja um dos calcanhares de Aquiles, sabia? Da população em geral. Quem tem uma figura pai ou mãe, né, mais presente, que já tem uma atuação larga no mundo corporativo, acaba sendo privilegiado com essas noções. Quem não tem, vai tendo que descobrir por si mesmo. E a gente pode facilitar a vida dessas pessoas. Sem dúvida, né? sempre. Obrigada, viu? Obrigado. Agora, 11h34,